Seja bem-vindo você que está chegando. Como você viveria a sua vida a partir de hoje, sabendo que você já faz parte de uma batalha que já foi vencida? Nossa, mas como que é isso? Sim, nós estamos aqui passando por momentos de batalha. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós não estamos isentos de passar algum sofrimento, algum desafio, na verdade. Em várias situações isso já acontece. Você na sua vida mesmo deve saber sobre isso, na verdade. Mas algo que é muito poderoso, que vai mudar a preocupação, vai mudar quando vem alguns ataques na sua mente de coisas que não estão indo tão bem. Primeiro é a nossa fé em Deus. Eu tenho falado aqui diariamente sobre fé, sobre unção, sobre glória de Deus, o poder de Deus, os poderes de Deus é para nós enfrentarmos essa vida. Mas tem uma coisa muito interessante. A batalha que nós estamos vencendo agora já está vencida no sentido de, lá no final, no último capítulo da Bíblia, nós vemos que tudo ficou bem. E todos aqueles que permaneceram em Jesus, guardaram o que tem para que ninguém tome a sua coroa, todos esses foram salvos. Esse aí é você. Você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, então saiba que vai ficar tudo bem. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, Deus também se importa com cada situação da sua vida. Deus, enquanto está aqui nesse mundo, Ele prometeu estar com você todos os dias, até o fim dos séculos, até a consumação de todos os séculos. Então, é poderoso você saber que Deus, quando Ele te dá uma direção, Deus, quando Ele te dá uma imagem profética, Deus, quando revela algo para você, é que na verdade Ele já foi lá no seu futuro. Ele conhece toda a história. Ele conhece todas as variações de escolhas que nós vamos ter. Ele conhece tudo sobre isso. E Ele tem uma vontade perfeita para nós. Ele não quer que você viva a vontade permissiva dEle, mas Ele quer que você viva a vontade perfeita que Ele tem para você. Ele já estabeleceu cada um dos seus dias, mesmo antes de você nascer, quando você era um embrião no ventre da sua mãe. Ele escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Salmo 139:16. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, também diz que o profeta foi escolhido desde o ventre pelo nosso Deus. Então lá no final, Deus já sabe que você já venceu essa dificuldade, que você já venceu aquilo que é tão complicado para você hoje. Deus já sabe o seu final. E no final, nós sabemos que Jesus, Ele tem um plano de eternidade para cada um de nós. O que Deus tem ressaltado muito comigo é que os poderes de Deus é para enfrentarmos a vida e nós fomos salvos em Jesus, sim, no Espírito nós já fomos salvos, nossa alma cada dia está sendo salva e o nosso corpo glorificado, 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que o nosso corpo glorificado é na vinda de Jesus. Uma coisa interessante que eu estava me lembrando, quando Deus estava me dando uma palavra nesse sentido, que nós estamos fazendo parte de uma batalha que já foi ganha, eu estava lembrando aqui de duas coisas. A primeira coisa, o profeta Eliseu, ele estava em um momento de batalha. E o moço dele, o servo dele, falou: nossa, e agora? Agora nós vamos perecer, porque tem muitos contra nós. Mas na verdade o profeta falou: Senhor, abra os olhos do moço. O que Deus está te fazendo agora? Abra os olhos do moço, porque maior é aquele que está com você. Maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que você está participando de uma batalha, onde Deus tem provido tudo para que você saia vitorioso. Ele já proveu o sacrifício perfeito da cruz, Ele já proveu o resgate, o preço do pecado já foi pago, os dons do Espírito, o poder de Deus, a unção de Deus. Seja bem-vindo você que está chegando, que glorioso você está aqui junto conosco. Então o que Deus está fazendo hoje é abrindo a sua visão espiritual. E quando você começa a andar com Jesus, cada área da sua vida, Ele tem cuidado, Ele tem uma resposta, Ele quer te revelar, Ele quer falar com você sobre cada área. Por quê? Porque Ele já sabe o que Ele tem estabelecido para a sua vida. O que você precisa fazer? Se render a Jesus, reconhecer os seus pecados, pedir perdão e receber o perdão, receber a justiça de Deus, e a partir de hoje é o poder de Deus que vai te capacitar a andar na vontade dEle. Eu nunca vi alguém na força do braço conseguir ser aperfeiçoado por Deus. Até às vezes exteriormente parece, mas não é uma coisa real. Alguém só é realmente transformado quando Deus transforma uma pessoa. É claro que existe uma rendição nossa. Você tem um poder de escolha, um livre-arbítrio, um poder de decisão. Então você entrega isso
Fala, Senhor, a partir de hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Então quer dizer que Ele é o dono da sua vida e Ele também tem a salvação, não só a salvação para a eternidade, mas Ele quer te salvar em cada situação aqui dessa vida. Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 33, falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou ler com você aqui uma outra coisa também muito poderosa, aqui em João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, em outra versão. Eu venci o mundo. Então, aquele mesmo poder que estava em Jesus, ele está querendo ser liberado para você. Quando? Quando você se entrega a sua vida para Jesus e passa a ter uma vida consagrada. Passa a ter tempo na presença de Jesus, passa a valorizar a igreja, que é o corpo de Cristo, a comunhão dos santos. Em Hebreus 10:25 fala, não afastei da comunhão dos santos, quanto mais você perceber que está se aproximando o dia do Senhor. Então hoje existem muitas ideologias contra a igreja e contra a igreja, assim, no sentido de reunião como igreja, né? A igreja de fato não são as quatro paredes, mas as quatro paredes é o lugar onde nós nos reunimos. Se isso mudar em algum momento, nós não vamos parar de nos reunir como igreja. Que o autor de Hebreus, na verdade, ele diz sobre isso. Ele fala, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, não deixa de se reunir como igreja. Em outras palavras, a unção coletiva é muito importante. Você que às vezes está desanimado, você que está sem aquele vigor espiritual, antes uma palavra simples já era suficiente para você. Esses dias Deus me deu uma palavra assim, eu achei interessante. Antes uma palavra simples era suficiente para você. Agora você precisa de muita coisa para movimentar o seu espírito. E mesmo assim não é algo genuíno, é só da sua mente. Por quê? A unção coletiva. Pode acontecer também em outras situações, você está precisando andar em amor, alguma coisa nesse sentido, mas muitas vezes é a falta de estar conectado no corpo de Cristo também fisicamente. Um reunido com o outro, porque o que está faltando em um está sobrando no outro, o que está sobrando no outro, o que está sobrando em um está faltando no outro, o que está faltando no outro está sobrando no um. Você entendeu o que eu falei? Então aqui, olha o que diz. Antes eu quero citar aqui, eu não sou de citar aqui as frases assim, mas eu vou citar uma frase bem interessante que diz o evangelista até mais tradicional, o evangelista Billy Graham. Ele disse, Billy Graham, vocês conhecem, né? Eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Em outras palavras, ele está falando, eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Então, tudo vai ficar bem. E Deus, ele se importa com essa breve passagem nossa aqui na Terra, de 80, de 90, de 100 anos aqui na Terra, se Jesus não voltar, com saúde divina. Deus, ele sabe do que é o sofrimento aqui nesse mundo. A palavra compaixão quer dizer se colocar no lugar. E ele se compadeceu de cada um de nós. E ele sabe o que é passar pela dificuldade que você está passando. E ele tem a provisão exata. Ele tem a saída, ele tem o escape, ele tem o milagre. E o fato de Deus não fazer, às vezes também é que ele está preparando você. Nem era da vontade de Deus, mas às vezes ele te põe numa situação desafiante. Ou é também da vontade de Deus, em algum caso, que você passe por um tempo de deserto, que esse tempo de deserto é muito importante. Você vai ficar mais sensível à palavra de Deus. É um tempo que Deus está te chamando para buscar mais a Ele através da oração, do jejum. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. Deus está te chamando para o jejum. Deus está te chamando para a oração. É um tempo de que Deus está te preparando para algo que Ele tem daqui a pouco. E quando passa o tempo de deserto, coisas extraordinárias acontecem. Eu já gravei uma coisa aqui para vocês um tempo atrás, de coisas que acontecem depois do seu deserto. Deus conecta você com as pessoas que Ele tem para a sua vida. Deus libera tudo que precisa ser liberado para um tempo de cumprir a missão que Ele tem na sua vida. Assim como Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou da sua glória. Mesmo sendo Deus, Ele aceitou andar em obediência. Então, a Bíblia diz que Ele foi aperfeiçoado, Jesus foi aperfeiçoado por meio daquilo que Ele sofreu. Sabe? Então existe um tempo desafiante que você não deve considerar largar Jesus. Por quê? Você está fazendo parte de uma batalha vencida quando? Quando você permanece em Jesus. Aquele que permanecer até o fim vai receber a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim vai ser salvo. O interessante é que não vai ser na sua força. É o poder de Deus, é a força dele que a cada dia vai te capacitar. Você pode dizer amém? Eu quero ler agora aqui então
o que diz lá em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 12. Olha o que diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui diz, capítulo 22, do 12 ao 17 que nós lemos. E no último versículo diz, versículo 21, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Essa graça de Deus é o poder de Deus para te capacitar a andar na vontade dele. Quando você recebe o Espírito de Deus, é bom até que você deixe os seus esforços humanos, sua força humana parar. Você até deve se esforçar. Como? Se esforçar orando, se esforçar jejuando, se esforçar conhecendo a palavra. Mas, sabe, a força humana, a nossa própria justiça, quando você quer seus próprios pensamentos, isso não vai te ajudar em nada a ser salvo, nem a viver aqui nesse mundo. Mas o apóstolo Paulo falou que você não pode mais pensar como o mundo pensa. Você tem que ter uma forma de pensar como Deus pensa. Como Deus pensa cada área da sua vida? Essa é uma boa pergunta. Qual é a vontade de Deus para cada área da sua vida? Se você fizer essa pergunta a partir de hoje, Deus, qual é a sua vontade em cada área da minha vida? Qual é a sua vontade em cada decisão que eu vou tomar? Você vai ver que as coisas vão mudar. Eu vi alguém dizendo uma vez que às vezes isso pode revelar uma insegurança, mas na verdade isso não é uma insegurança. Isso é uma dependência total do Senhor. Às vezes nós temos o nosso próprio ímpeto, nós temos a nossa própria iniciativa, nós temos o nosso próprio pensamento, mas você abre mão disso, você abre mão da sua forma de pensar para ver o que é que Deus está querendo em cada situação, o que Deus está querendo que você faça. Então, tranquilize seu coração, você está fazendo parte de uma batalha já vencida. No mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Você pode dizer amém? Nós estamos vivendo um tempo privilegiado, onde Jesus já veio, ele já restaurou todas as coisas. O nosso desafio é alguma perseguição, não é verdade? Nos últimos tempos, desde a igreja de Atos, mas mesmo assim, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle daqueles que colocaram a sua vida diante de Deus. Os outros estão correndo o risco de entrar na vontade permissiva ou coisa nesse sentido. Agora, ao mesmo tempo, mesmo que o mundo não está da maneira que, vamos dizer, né, que se espera, por quê? Porque o Deus desse mundo cegou o entendimento, porque o mundo jaz no maligno, mas a você que está andando com Deus é diferente. Você anda guiado por Deus. Você permitiu que Deus controle a sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, Deus está no controle da sua vida porque você entregou a sua vida para Ele. E Ele quer guiar cada passo. Ele quer guiar cada situação da sua vida. Ele quer guiar você. Ele quer te dar coragem para tomar as decisões certas. Ele quer te dar forças para você permanecer. Alguns aqui precisam permanecer. E alguns aqui precisam tomar novas direções. De manhã Deus me deu uma palavra que foi uma instrução aqui para alguém. Às vezes você é diferente e não entende por quê. É porque tem um plano de Deus aí na sua vida. E é algo que precisa ser revelado. Escreve aqui nos comentários. Eu estou fazendo parte de uma batalha já vencida. E Deus está me guiando. Porque o Espírito Santo é a garantia da minha salvação. O Espírito Santo dentro de mim é a garantia que estou sendo guiado para ser salvo. Agora, um pensamento de fortaleza, o que é? Eu já fui salvo, não quero mais nada. Então, isso pode revelar várias coisas que não são boas. Mas o que Deus tem ressaltado para mim nesses últimos tempos é que você já foi salvo. Então agora você precisa descobrir a missão que Deus tem com você. Agora você precisa saber a unção que está disponível para você, os dons, ou que seja os 5 ministérios. Não é todo mundo que é chamado para o ministério. Na verdade, são poucos que são chamados para o ministério. Mas Deus quer
que você de alguma forma faça parte da missão dele. Como? Alguns vão ter algum dom espiritual? Vão. E outros também, através do Ministério de Misericórdias, que gosta de ajudar as pessoas, através do Ministério de Serviços, gosta de servir com a administração, ajudar na sua igreja. Outros com o Ministério de Generosidade. Você precisa ler, por favor, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4, versículo 11 e também Romanos capítulo 12. Então leia Romanos capítulo 12, você vai ver lá cada um com uma função contribuindo para o avanço do reino de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver os dons espirituais. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, a operação dos 5 ministérios. Dentro disso está a sua missão. Dentro disso está a sua missão. Você está ouvindo? Deus nos criou nele para que nós pudéssemos viver de uma maneira que fosse agradável aos olhos dele, para que o nome dele fosse glorificado também através daquilo que nós fazemos. Lá em Efésios, tem um versículo que deixa isso bem claro, que eu vou falar muito em breve aqui com você, tá bom? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um aqui a entender que o Senhor já proveu a cura, o Senhor já proveu a libertação, o Senhor já proveu os milagres. Ajuda cada um aqui a entender que nós estamos fazendo parte de uma batalha já vencida, que o Senhor já venceu por nós. E às vezes a mente humana, ela quer fazer a gente fraquejar, achar que nós precisamos fazer mais alguma coisa. Mas na verdade até as obras provenientes da fé, é o Senhor que vai nos guiar, é o Senhor que vai nos dar força. Pai, nos ajuda então a ouvir a sua voz, a obedecer e também a fazer coisas guiados pelo teu Espírito. Nos ajuda a fazer aquilo que te agrada. Nos ajuda também a fazer aquelas coisas, Pai, que nos levam a andar uma vida de santidade, mas também a que vai nos livrar de problemas aqui nessa vida. Problemas financeiros, problemas de saúde física. O Senhor, o poder do Evangelho veio para restaurar todas as coisas, Pai. Então ajuda cada um aqui a entender que o Senhor está conosco aqui nesse mundo. O Senhor não está só se importando com o espírito ou com a alma, mas o Senhor está se importando com o espírito, com a alma, com o corpo, com o mundo físico, tudo que nos rodeia. Mesmo que não vai ser tudo restaurado, Pai, ajuda cada um aqui a entender isso no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha visitar as finanças, peço que o Senhor venha visitar agora cada situação impossível e venha fazer milagres, porque nós estamos fazendo parte de uma batalha já vencida, que o Senhor já venceu por nós, que isso se torna muito mais prazeroso, mesmo no tempo de dificuldade, mesmo no tempo difícil. Isso é que nos encoraja a continuar em frente cada vez mais, porque o Senhor é tudo que nós precisamos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Verifica os links aqui, prdanieljunior.com.br, pega o nosso livro, a remessa chegando aqui, ó. Não depende só de nós, né? Teve a parte de criar o link, criar a loja, então foi toda uma estrutura que Deus pegou de surpresa. E você vai clicar no link e vai pegar o livro em primeira mão. Para você que quer ofertar, pega o link aqui também. Eu creio que Deus pode fazer. Só quem Deus tocar no seu coração, só você que sentir alegria, só você que quiser semear aqui e ver o que Deus vai fazer. Falar, eu estou crendo que Deus está me tocando, eu creio que Deus quer me abençoar através disso. É só para esse tipo de pessoa, só para quem Deus revelar, só para quem Deus falar, tá bom? Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, até lá, 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Lembrando que nós estamos em 3 dias do quê? Do milagre urgente. Eu vou começar a ler as mensagens que vocês têm enviado aí. Eu vou tirar um tempo aqui para ler. Tenho feito algumas outras coisas, mas Deus tem me dado um tempo aqui para ler e eu já estou vendo milagre acontecendo. Já tem gente mandando mensagem. Deus já está operando de uma maneira poderosa. Glória ao nome de Jesus. Até daqui a pouco. Até o nosso próximo encontro aqui. 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. 3 dias do milagre urgente. E nessa quarta-feira, live profética, 11 da noite. Já tem um exército de anjos já preparado, com espada, com todo o aparato de guerra, com espada de fogo na mão, com arco, com flecha. Tá tudo, o negócio estava preparado. Vai pegar. Você pode dizer amém? Porque é Deus que vai fazer, não é homem que faz, é Deus que faz, e é Deus que está operando aqui nesse canal. Glória ao nome de Jesus, até lá.